Olá, bem-vindos ao Direto ao Ponto, aqui na TV ENGE Plus, com apoio de Unesc, a nossa universidade. Advogado, presidente da Criciúma Trans, vereador e o mais duradouro secretário de Desenvolvimento Regional de Criciúma. Em 2015, assumiu o mandato de deputado estadual e, nesse período, foi também secretário estadual de Infraestrutura. Luiz Fernando Cardoso, Vampiro, Direto ao Ponto, como você avalia o fim de algumas regionais e a necessidade atualmente de secretarias de desenvolvimento regional? Olha, Nicolas, um prazer estar aqui no Direto ao Ponto, nesse programa inovador, mas bastante, obviamente, já assistido e também propagado por toda Santa Catarina, pelas personalidades que aqui estão, dizer que as secretarias de desenvolvimento regional, elas tinham um papel fundamental para as ações governamentais, porque os conselhos funcionavam, os conselhos esses que tinham representante, o prefeito, o presidente da Câmara de Vereadores e duas pessoas das entidades civis organizadas, havia efetivamente uma discussão dos planos estratégicos a serem realizados naquele local, os recursos, o prefeito, na verdade, não era atendido em Florianópolis pelo governador Luiz Henrique da Silveira, sem a presença e sem ter a interação com o secretário de Desenvolvimento Regional, havia o ordenador primário, era o secretário de Desenvolvimento Regional, ele comprava carro, ele adquiria, obviamente, bens de consumo, ele determinava onde seriam as reformas, ele fazia o processo licitatório no local e, efetivamente, ele era um mini-governador. Não há dúvida nenhuma que a propulsão disso, eu virei deputado, o Aldo Schneider virou deputado, o Mauro de Nadal, ex-prefeito, virou deputado, e assim sucessivamente, o Cobalcini, nós poderíamos dizer inúmeros outros secretários de Desenvolvimento Regional que tiveram a amplitude de ações na sua região, né, e conseguiram o destaque. A partir de um determinado momento, quando houve um enfraquecimento das secretarias regionais, até culminar com a mudança de nomenclatura para as ADRs, efetivamente ela tem um papel mais homologatório, ela tem um papel mais de prestação de contas. Eu entendo, na verdade, que ela não tenha um desperdício financeiro tão grande. E eu vou te dar uma explicação muito própria disso. Se você fechar a ADR de Criciúma hoje você vai tirar 9 cargos de comissão com salário em média de R$ 4.500 limpo. Mas vão ficar lá dentro ainda das ADRs cerca de 62 cargos que não são cargos efetivamente de livre nomeação. São cargos efetivos vindo do DAR, do DR, enfim, de outros órgãos, na verdade, do governo do estado de Santa Catarina. Então o que eu entendo, na verdade, é que ela tinha um propósito que era muito interessante, houve, obviamente, uma proliferação grande também, e a partir desse momento as ADRs passam por um momento difícil, porque há, na verdade, um sentimento de inoperância pela comunidade. Mas elas têm um papel fundamental. Eu dou um exemplo aqui, um exemplo crucial. As APAES recebem, todas as APAES, nós temos 12 municípios, são 10 APAES que nós temos aqui na região carbonífera, e todos os meses a APAE recebe um recurso financeiro do governo de Santa Catarina. Você imagina todos os meses sair um carro aqui da APAE para ir a Florianópolis resolver algum problema em relação à prestação de contas. Isso é feito aqui. Você imagina que o recurso ele é conseguido lá em Florianópolis, mas a descentralização vem para cá e o convênio é feito por aqui. Então todo o trâmite burocrático ele é feito por aqui. A ideia é fundamental, mas houve uma distorção no caminho e hoje realmente elas padecem de uma oxigenação. Esse corte que fez o Dr. Eduardo Pinho Moreira, governador, ele foi fundamental em trazer a realidade das regiões que têm associações do município. Eu acho que isso é fundamental. Não deveríamos ter 5 aqui no sul de Santa Catarina, somente 3, e é isso que foi implementado. Mas ela precisa ser melhorado ainda o seu sistema para não perder ainda mais a credibilidade. Seu período como secretário de Infraestrutura de Santa Catarina foi bastante intenso. Alguma obra você não conseguiu realizar ou deixou encaminhada e há aquele sentimento de isso deveria ter sido feito? Na Secretaria de Desenvolvimento Regional? Na Secretaria de Infraestrutura. Na Secretaria de Infraestrutura realmente foi um período muito pequeno e intenso, Nicolas. Eu era suplente, né, me tornei efetivo com a posse de Jean Loureiro, e aí partiu esse convite e eu perguntei, por que o convite só agora? Eu perguntei para o Eduardo, por que só o convite só agora? Ele falou, Vampiro, secretário que não é deputado, ele geme, porque ele é suplente, então ele tem que ficar muito subserviente às demandas de governo. Quando você é um deputado efetivo, você consegue implementar um ritmo, e se você não gostar, você vai para a Assembleia Legislativa. Foi essa a colocação que ele me fez, e me fez também um propósito de um projeto político para 2018. Eu digo isto por quê? Porque você não consegue, em 6 meses de interinidade, ou de 8 ou de 10, você contratar um projeto, executar o projeto e depois licitar a obra, né? Então, diante desse fato, houve, na verdade, em 2017, uma conversa muito franca entre nós,
nós que nós tínhamos que fazer planejamentos estratégicos para a região, certo? Para deixar os projetos já construídos. Então nós fizemos, e eu digo isso, que na verdade a obra da Via Rápida, na minha concepção, foi o grande papel fundamental. Dia 20 de janeiro de 2017, nós fizemos uma vistoria e eu me comprometi com a Sociedade Carbonífera que dia 20 de dezembro entregaria esta obra, assim como entreguei também, na verdade, no dia 15 de dezembro, a obra do Farol de Santa Marta, que eram dois gargalos super importantes e fundamentais. Mas teve uma obra que eu deixei de fazer, ou que eu não consegui fazer. Na verdade, a gente encaminhou bastante, mas nós deixamos recursos garantidos e a licitação está aí de inúmeras obras, que eu posso citá-las aqui, como a de Orleans Lauro Miller, a de Turvo Meleiro, a de Jacinto Machado Sombrio, a Serra do Rio do Rastro, que o projeto está lá no Ministério da Integração, quase 20 milhões de transformação da Serra do Rio do Rastro, que hoje ela está abandonada, não há dúvida nenhuma, falta uma revitalização nela fundamental e também a contenção das rochas, mas eu acredito que eu fui tão intenso e eu tive tanto apoio, na verdade, que as obras eu não deixei de fazer. Às vezes, Nicolas, vai acontecer o seguinte, que eu não vou poder estar na inauguração da obra, eu acho que isso que é fundamental, mas a gente deixou muita semente plantado, principalmente para o sul de Santa Catarina. Não há dúvida nenhuma que o nosso mandato foi um mandato, e eu falei isso na minha posse lá, eu fui muito, muito claro, que o meu olhar seria para Santa Catarina, mas o meu coração seria para o sul de Santa Catarina. E foi assim que todos os dias eu trabalhei, inclusive com um grupo de pessoas que estavam do meu lado. Eu só coloquei sulistas ao meu lado, e aí faz tu pensar a todo momento que nós precisávamos, na verdade, avançar um pouco. A região do Alto Vale do Itajaí, a região norte do estado de Santa Catarina, a região oeste, que teria meus dois antecessores, que eram secretários do oeste, eu deveria fazer um papel fundamental e pensar no sul. E eu saí com a cabeça erguida, que eu consegui em 1 ano e 2 meses pensar no sul e tirar obras emblemáticas, como a SC 445, que há 32 anos estava esperando uma revitalização. E ela está sendo executada e o prazo, 4 meses de antecedência, vai ser inaugurada a obra, que as pessoas falaram no verão quando começou a obra. Isto é mais uma obra eleitoreira do vampiro. E não é assim que foi feito. Na infraestrutura você cuidava também dos aeroportos. Como você vê a situação dos 2 aeroportos aqui do sul, de Amício Freitas, Jaguaruna, essa situação da Azul, que deve sair daqui do sul, do aeroporto de Jaguaruna também? Como que está essa situação? Como você vê essa situação? Boa pergunta, Nicolas. Eu tive, na verdade, a condição de tratar de portos, aeroportos e rodovias. São setores vitais para a economia do estado de Santa Catarina. E aqui no sul de Santa Catarina eu fui muito corajoso, inclusive estou respondendo no Tribunal de Contas do Estado a contratação emergencial que eu fiz para o aeroporto de Mício Freitas, em virtude que se fechasse o aeroporto de Mício Freitas, não reabriria mais. E perder um aeroporto, um equipamento desse, eu como criciumense, como sulistas, entendi que não era uma coisa muito importante, não era uma coisa simples para a nossa região, era muito importante. Por isso eu aguentei no osso, os equipamentos já estavam sendo dilapidados, estavam roubando várias coisas. Nós temos 3 boletins de ocorrências com roubo no aeroporto de Mício Freitas. Eu fiz um contrato emergencial e coloquei lá. Ele está aberto num contrato emergencial. As empresas agora estão, a empresa RDL agora, junto com o Miller, que é o diretor de operação, está fazendo conversa para que as empresas comecem a pagar também, as empresas e os proprietários de aeronaves. Eu acho que isso é fundamental, é um aeroporto diferenciado. E no aeroporto Humberto Bortoluzzi foi já diferente. Lá nós temos um projeto que a empresa S Engenharia ganhou na nossa gestão, com ampliação de pista, na verdade, de 30 para 45, e também para melhoria do sistema de infraestrutura de logística, principalmente comercial. Aquele aeroporto precisa se moldar, nós precisamos ter um transporte de cargas ali. Então é este projeto que a S Engenharia está fazendo para que nós possamos apresentar na ANAC e outros órgãos para conseguir recursos. Em relação à Azul e à Latam, na verdade são questões comerciais, né? Eu estive na Azul enquanto deputado estadual, ex-secretário de infraestrutura, e fui lá porque eu entendi das conversas que eu fiz com o Ronaldo Veras, que é o assessor superintendente para assuntos da presidência, conversando porque é o seguinte, nós precisamos de um voo que nos atenda, na verdade. Esses 2 voos à tarde, não é que não atenda, mas a pessoa que quer ir de manhã cedo para São Paulo e voltar de noite, ele não fica com essa alternativa. Então o que a gente pediu é o seguinte, já que tem dificuldade em troca de aeronaves, eles estão trocando os Embraer por Airbus, tem uma série de questão comercial, mas que aquele voo que chega à tarde, então por que ele não pode chegar à noite, pernoitar ali no aeroporto Humberto Bortoluzzi e sair de manhã? Isso fica ótimo para nós. O Ronaldo Veras viu que tem uma equipe que ficou ociosa, para você ver, a equipe inteira de bordo, piloto, copiloto, os aeromoços que chegam à noite, eles não podem viajar de dia. Então eles ficariam aqui um dia inteiro ocioso para viajar no outro dia. Então tem toda uma equipe, tem todo um custo operacional. Eles enviaram agora para a Secretaria de Infraestrutura, pediram algumas benesses de isenções de taxas e melhorias, e o governo do estado está, obviamente, analisando isso, e eu não tenho dúvida nenhuma que há de dar o parecer positivo, porque esse voo é fundamental para a manutenção do nosso desenvolvimento econômico aqui da
da região. São questões pontuais que nós estamos tratando e o Eduardo Pinho Moreira tem se mostrado, na verdade, bastante receptivo e conhece muito bem o assunto. Vamos para o nosso intervalo aqui do Direto ao Ponto e daqui a pouco voltamos com o deputado estadual Luiz Fernando Cardoso Vampiro. Você pode se satisfazer com pouco ou sonhar com o mundo. Fazer tudo sozinho ou descobrir a magia de fazer parte de algo muito maior. Descobrir novos horizontes. Conhecer pessoas e criar o seu próprio caminho. O que vamos viver amanhã começa agora. O conhecimento compartilhado se multiplica. Venha ser você e ajude a construir o novo. Venha para a Unesc, a nossa universidade. unesc.net. Voltamos com o Direto ao Ponto, aqui na TV NG Plus e com o apoio de Unesc, a nossa universidade, hoje entrevistando o deputado estadual Luiz Fernando Cardoso Vampiro. Deputado, dos considerados menudos do governo Antonelli, ali até o ano de 2008, você era um deles. Você foi o único que permaneceu no PMDB. Eram você, Ricardo Fábio, o atual vice-prefeito Ricardo Fábio, o engenheiro Mauro Sônego, o advogado Fábio Jeremias. Por que esse grupo, de certa forma, se dividiu? Olha, Nicolas, essa é uma pergunta muito importante, sabe? Eu acho que o ex-prefeito Anderley Antonelli, amigo nosso, mas ele perdeu uma grande oportunidade de liderar um grupo efetivamente muito forte dentro do partido. Isso tem visto porque os cargos que estão ocupando agora, os ditos menudos, são cargos realmente de relevância, né? Como Ricardo Fabres, vice-prefeito da cidade de Criciúma, eu, deputado estadual, o Fábio Jeremias, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Criciúma. Então eu falo de 3 entidades aí super importantes e expressivas. Acho que naquele momento da reeleição, o Antonelli não quis bater chapa com o PMDB. Na verdade, a executiva do partido local aqui em Criciúma queria as convenções, queria, na verdade, umas prévias do partido, e ele tinha totais condições de avançar nesse sentido. E o Antonelli, a partir daquele momento, ele não se colocou, na verdade, dentro de um confronto interno do partido, ele se retirou. E a partir desse momento foram eleitos 2 vereadores, eu e o João Fábio, o Ricardo não tinha sido, mas houve, obviamente, uma não continuidade do grupo em virtude desse fato fundamental. Então eu acredito, na verdade, que foi aquele momento, deixou o quê? Dispersar o grupo e automaticamente cada um seguiu dentro das suas ideias, dentro do seu relacionamento de amizade, os caminhos diferentes. Mas eu acredito que foi fundamental, acho que o Antonelli poderia ter segurado e hoje o cenário poderia ter sido diferente e nós também poderíamos estar colocados em locais diferentes. Você começou sua carreira na política, no governo de Criciúma, por meio da Criciúma Trans, que posteriormente se tornou a STC e agora, recentemente, por decisão do prefeito Salvaro, com o apoio da Câmara de Vereadores, com a aprovação da Câmara de Vereadores, encerrou os trabalhos da STC. Como viu essa situação? Falta um órgão de planejamento para a cidade de Criciúma? Perfeito, Nicolas. Eu, na verdade, entrei na política, eu acredito isso. O primeiro foi a minha eleição, que eu perdi a eleição para o Milton Beck, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, por 8 votos. Depois eu fui convidado pelo Moacir Fernandes para ser vice-presidente jurídico do Criciúma Esporte Clube. E aí, no Criciúma Esporte Clube, me deu uma dimensão bem forte. Quando o Antonelli assumiu a prefeitura, na cassação do Décio Góes, ele me levou para trabalhar na prefeitura. Trabalhei 6 meses chefe de gabinete e depois fui trabalhar na Criciúma Trans, onde houve efetivamente um trabalho muito forte, principalmente de modernização da sinalização turística e vertical e horizontal da cidade de Criciúma, pintura de faixas, também a melhoria de fiscalizações que eu implementei na cidade de Criciúma, e é fundamental. Eu vou dizer uma travessa que houveram 7 mortes, e na minha concepção isso é fundamental e as pessoas não falam, que é o trevo ali da Praça do Chaminé. Ali houveram 7 mortes ao longo do seu período com abarroamento de veículos, e a partir do momento que nós colocamos a fiscalização eletrônica, nós disciplinamos o trânsito, nunca mais houve uma morte naquele local. Acho que isso é fundamental quando você interage num cruzamento e você consegue colocar a fiscalização eletrônica para que dê segurança ao motorista e, obviamente, também ao pedestre. Acho que isso é fundamental. E
a partir desse momento houve uma projeção muito forte e nós conseguimos, em menos de um ano também, eu fiquei um ano na Secretaria de Infraestrutura e 2 meses, fiquei 1 ano e 2 meses também na Criciúma Trans, saí candidato a vereador e tive um êxito pela cidade de Criciúma, sendo o 4º vereador mais votado e fiquei 2 anos à frente da Câmara de Vereadores. O senhor sente falta de um órgão de planejamento para a cidade? O que você pensa do fim da STC? Eu não há dúvida nenhuma que nós fazíamos a conscientização nas escolas, nós buscávamos recursos, como fizemos recursos internacionais para execução de melhoria e de tratamento nas escolas, nós tínhamos uma equipe muito forte e vinculada a isso, tem algumas pessoas lá. Eu entendo que desde que eu saí da Criciúma Trans, agora, no atual momento, é a primeira vez que eu estou vendo novas placas de sinalização turística sendo colocadas e alguma melhoria. Mas no semáforo nada se fez de melhoria e de contribuição. Nem mesmo a central semafórica para organizar o fluxo de trânsito na Avenida Centenário não foi colocada. Agora que o prefeito tem colocado algumas placas de sinalização, mas isso perdurou quase 10 anos que a cidade ficou fruto daquele movimento que nós fizemos, dos investimentos que nós fizemos. Planejar a cidade é fundamental, ainda mais numa questão como mobilidade urbana. A cidade precisa disso. Nós temos um sistema de transporte que já passou mais de 20 anos, que é um dos melhores de Santa Catarina, mas ele precisa ser adequado e nunca mais foi feito nada, como os terminais do Rio Maina e o terminal da 4ª linha ou da 2ª linha. Então são questões pontuais. Nós, o Estado de Santa Catarina, estamos fazendo as obras importantes aqui na região carbonífera, não há dúvida nenhuma. Obras emblemáticas, eu poderia colocar o anel de contorno viário, que estamos concluindo, e o projeto da 4ª etapa e última sairá a licitação dentro de poucos dias, já foi entregue lá na Secretaria de Infraestrutura. Nós fizemos a Via Rápida, estamos revitalizando a SC 445, enfim, são um cabedal de obras importantes e significativas, mas os municípios precisam também fazer a sua parte. O vereador Ademir Honorato, do MDB aqui de Criciúma, vai protocolar novamente, ou já protocolou, um projeto para impedir vereadores de assumirem cargos de secretários municipais, secretários estaduais, sem que haja renúncia. Você é deputado estadual, foi secretário de Infraestrutura do Estado. A deputada Ada De Luca, a deputada, foi secretária de Justiça e são do MDB também. Houve uma conversa com o Ademir Honorato para que ele não protocole, porque isso não seria incoerente? O Ademir é um vereador que vem se destacando no seu primeiro mandato, há de se considerar. O Ademir é um apoiador nosso e eu tenho uma relação muito próxima com ele, dos trabalhos que faz para a 4ª linha e se espraiando por toda a cidade de Criciúma, mas, na verdade, você não deixar o prefeito ou o governador fazer a sua composição das alianças políticas que ele tem, eu também acho um pouco temerário. Eu diria isso porque é o seguinte, você imagina você colocar um secretário de infraestrutura durante 1 ano e 2 meses somente, sem qualquer tipo de cargo, tendo que ir lá pedir, na verdade, o quê? Será que eu posso licitar? Eu posso usar esse recurso? Ou um secretário que seja um deputado, que tenha o quê? A autonomia e a autoridade para chegar na frente do governador e falar assim, governador, eu decidi fazer isto, eu aloquei os recursos, eu tirei os recursos desta pasta aqui, desta fonte de recurso orçamentário do 162, coloquei aqui na 121, coloquei aqui porque eu achei importante e esta obra aqui vai sair, ela já está em licitação e efetivamente, se o senhor não gostar, eu posso cancelar a licitação, mas essa foi uma decisão que eu tomei com a equipe técnica. Tu imagina a diferença de você conversar assim, você não sendo efetivamente um deputado. Você chegar e dizer, governador, eu tenho aqui você já chega tremendo na frente de um governador, de uma autoridade, na verdade, que é a mais importante de Santa Catarina. Então eu entendo que esse tipo de situação, quando é uma situação coletiva, quando você traz o bem comum, quando você melhora, você tem que ter essa convicção. Eu não conseguiria se não fosse deputado. Em 2017, a primeira licitação de 2017 foi o farol de Santa Marta. A primeira obra a ser inaugurada foi o anel de contorno viário. A última licitação de 2017 foi a SC 445. As 5 primeiras licitações de 2018, no nosso mandato, enquanto éramos secretários, foi do sul de Santa Catarina, no mínimo 434, o acesso à ciclofaixa em Garopaba, o acesso a Garopaba muito importante, a Bananal, Turvo Meleiro, Sombrio Jacinto Machado e agora Orleans Lauro Miller. Isto mostra, na verdade, que nós temos que ter peso para tomar as decisões. Por isso que eu sou divergente desse processo do Ademir nessa condição que eu atuo. Eu vejo que é bem diferente você ser um secretário normal ou um secretário deputado. Em 2014, durante a eleição a deputada estadual, você deu entrevista aqui no portal NG Plus e disse que uma das suas grandes bandeiras como deputado estadual seria a criação de uma policlínica regional em Criciúma.
Houve um movimento? Como é que ficou essa questão da policlínica? A policlínica, ela foi criada, na verdade, algumas policlínicas e depois o governo entendeu, na verdade isso é uma política de governo, a gente como deputado tem que lutar. Em Araranguá é a primeira e única policlínica que tem e a gente acredita que lá de suma importância. Mas aqui ficou se discutindo muito pelo terreno, se era no anel do contorno viário, se era na Içara, se não era, e aqui a gente efetivamente também não recebeu a policlínica. Tem algumas questões que na verdade nós temos que ser mais ágeis. Posso citar outro, o Centro de Inovação Tecnológica. Nós temos já quase 4 prontos no estado de Santa Catarina, nós temos um pronto em Lages, nós temos um em vias de estar pronto em Jaraguá do Sul, nós temos um em Tubarão que está no esqueleto, mas em Criciúma ainda não começou a construção, apesar de agora as forças vivas da cidade estarem unidas. Mas ficou mais de 1 ano e meio se discutindo de quem seria o terreno, de quem seria, obviamente, o local para a construção. Tem questões que têm que ser mais ágeis, mas a policlínica, na verdade, é o centro de especialidades, que eu acredito que tem que ter isso, na verdade, de uma forma fundamental. Nós temos o Hospital São José, que ele é porta aberta em questões mais pontuais e de alta complexidade, mas nós temos que ter uma centralização dos serviços de baixa complexidade média, ou seja, as consultas iniciais. Eu acho que isso é fundamental e continua uma bandeira. Com Acélio Casagrande, agora secretário de Saúde, eu acredito que ele dará alguma resposta à região carbonífera e esta região, porque é fundamental que nós tenhamos e acabar com a ambuloterapia de baixa complexidade. Eu acho alta complexidade, não há dúvida nenhuma. Nós temos os avanços que aconteceram dos investimentos do Estado de Santa Catarina de mais de 25 milhões no Hospital São José, nós temos os inúmeros convênios que foram efetuados, mas nós precisamos ter consultas aqui, na verdade, e centralizadas todos num local. Às vezes tem consulta de oftalmologista em Içara, no São Donato, aí no São Marcos está parado, aí no Nossa Senhora da Conceição e Uruçanga tem um outro tipo de consulta, mas nós precisamos, eu acho que organizar isso, eu acho que é fundamental para racionar os recursos da saúde que estão difíceis. A possibilidade de aqui, só na ANREC, nós temos mais de 15 candidatos a deputado estadual. Hoje nós temos 8 eleitos, foram eleitos 8 deputados estaduais. Isso não é um risco muito grande? Muito forte. Eu sempre digo, nós somos chamados lá na bancada da Assembleia Legislativa como uma das bancadas mais fortes e atuantes do estado de Santa Catarina. Agora até, na verdade, com o governador, eu sempre digo, o governador Eduardo Moreira, ele conhece mais da região sul de Santa Catarina, eu acho que a bancada inteira junto, porque ele tem uma familiaridade, foi candidato a deputado federal, vice-governador por um período, ele conhece cada rua e cada estrada, é uma coisa impressionante, em nome das pessoas também, dos líderes, mas a nossa bancada faz e fez um processo fundamental, que primeiro foi elencar as bandeiras macros e tirar cada um do seu projeto pessoal. A gente foi avançando bastante nisso, nós temos reuniões mensal em algum gabinete de algum deputado e somos chamados, na verdade, de quase 20% da Assembleia Legislativa. Só que essa proliferação de candidatos, mas questões democráticas, todo mundo tem que ter, pode haver, obviamente, uma baixa significativa da representatividade, porque as pessoas, na verdade, votam em candidatos mais locais. É difícil o Vampiro conseguir voto no oeste catarinense ou no Alto Vale do Itajaí. É mais fácil o Vampiro conseguir voto nas regiões que permeiam a seu domicílio, onde eu vou para Florianópolis, onde eu vou para o sul de Santa Catarina. Então, por isso que inúmeros candidatos, mesmo com uma campanha feita pelas entidades empresariais, que são Vote pelo Sul, mas é realmente bastante preocupante, pode ser, obviamente, de vez haver um avanço na bancada de número de parlamentares, ou haver, obviamente, uma baixa. Deputado, obrigado pela sua entrevista aqui no Direto ao Ponto, sucesso. Muito obrigado, Nicolas. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando para inúmeras pessoas num programa inovador que tem, obviamente, um programa de futuro. Sempre quando algum ente político, mandatário ou não mandatário, que dá uma entrevista aqui, repercute por todo o estado de Santa Catarina pela forma como você vem fazendo política, conversando de uma forma aberta e, obviamente, dando a oportunidade para que as pessoas possam se explicar de temas importantes e atuais que o estado de Santa Catarina, mas principalmente a região sul de Santa Catarina, quer a resposta do seu representante. Muito obrigado e estamos aí, à disposição. Esse, o deputado Luiz Fernando Cardoso, Vampiro, que participou hoje do Direto ao Ponto. Você pode se satisfazer com pouco ou sonhar com o mundo. Fazer tudo sozinho ou descobrir a magia de fazer parte de algo muito maior. Descobrir novos horizontes. Conhecer pessoas
e criar o seu próprio caminho. O que vamos viver amanhã começa agora. O conhecimento compartilhado se multiplica. Venha ser você e ajude a construir o novo. Venha para a Unesc, a nossa universidade. unesc.net